Olá pessoal, seja bem-vindo ao congresso de Trail Running do Gear Tips. Eu sou o Mauro Chazilev e vamos falar um pouquinho sobre ultramaratonas. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Eu sou professor de educação física, trabalhei especificamente ou por mais tempo com voleibol de quadra, voleibol de praia e educação física escolar. Em 2000 tive a oportunidade de abrir essa loja, On The Rocks Aventuras, e em 2003 participei da minha primeira corrida de aventura, adorei, gostei pra caramba, parecia um pinto no lixo. E aí, na sequência, corria o meu primeiro EcoMotion, então uma corrida de aventura de mais ou menos 500 quilômetros. Gostei mais ainda, pela questão de interação com a natureza, questão de encontro com os amigos, gestão de equipe, enfim, um monte de coisinhas. E aí, em 2007, o Adriano Seabra, que era o meu camarada, amigo de corrida de aventura, amigo do Clauzinho, quem tinha me apresentado e tal, me convidou para fazer apoio para ele numa prova. Eu perguntei se eu não podia participar, ele me disse que eu teria que aplicar o currículo, tal. Eu achei que tudo bem, que eu poderia aplicar de brincadeira, porque o Adriano, que já tinha corrido triatlon, Ironman, várias coisas de aventura, ainda não tinha sido aceito, aparentemente, então eu mandei de brincadeira esse currículo para essa prova. Passou um tempo, chegou um e-mail falando Mauro é um corredor de aventura, blá blá blá, boa prova, Mauro. Eu dei uma desesperada, liguei pro Adriano, falei, Adriano, você pode abrir seu e-mail que eu tô achando que os caras me aceitaram? Ele falou, Mauro, os caras te aceitaram. Eu falei, caracas, e agora? Agora você vai correr essa prova. Aí eu fui pesquisar um pouquinho melhor. Chamava Brasil 135, era a primeira edição competitiva, a primeira de 2006 tinha sido para corredores convidados, para eles entenderem como era e tal, prepararem para a galera que ia chegando, prepararem o terreno. E aí eram 217 quilômetros, 135 milhas, 217 quilômetros. Esse número é porque ela faz parte do Campeonato Mundial de Ultramaratonas de 135 milhas, BAD, onde a mais conhecida é a Badwater. Talvez você já tenha ouvido falar. E aí as pessoas falaram que era uma loucura e tal, que aquilo era insano. E eu falei, não, tranquilo, já estou fazendo corrida de aventura há um tempo, eu sei que o meu trekking é bom. Então eu fiz os cálculos que se eu correr 100 km nas primeiras 24 horas, outros 100 km nas outras 24 horas, ainda me sobram 12 horas para fazer esses últimos 17 km com ajustes de sono, alimentação e tal. Pum, perfeito, vai dar tudo certo. Chamei o Marcelão e o Momô, dois amigos, dois camaradíssimos, e para fazer o apoio, e lá fomos nós. Chegamos lá, não conhecia ninguém, tal, fiquei um pouco envergonhado, eu sou, confesso, tímido, e aí me mostraram, aquele é o fulano de tal, aquele é o outro, tal, e lá fui eu para a largada, em Águas da Prata. Essa prova acontece no Caminho da Fé, é uma rota de peregrinação brasileira que termina em Aparecida, que é o maior templo dedicado a Maria do mundo. Então são mais ou menos 400, depende de onde você começa, mais ou menos 400 quilômetros, e na época pegavam os piores 217 desse caminho, onde a altimetria equivalia a subir e descer o Everest em até as 60 horas. Na época eram 60 horas, hoje em dia são 48. E aí fui para a largada, esperando aquela corneta, aquele tiro de largada e a corrida desabalada. E aí o Mário Lacerda, o comandante da prova, o idealizador, diretor-geral, ele deu a largada e começa uma caminhada geriátrica na orla. Caracas, a galera se conhecia, ou um já tinha assunto comum com o outro, foram batendo papo, e eu não conhecia ninguém, tava lá quietinho e tal, caminhando, falando, caracas, e essa prova? E aí alguém faz a seguinte pérola, solta lá. Não, essas ultramaratonas começam, na verdade, no quilômetro 180. E eu falei, putz, o que eu vou fazer até lá? Acho melhor eu começar a correr.
E aí lá fui eu correndo, comecei a correr, o Marcelão falava, cara, senta aqui um pouquinho, come. Eu falei, não, Marcelão, eu tô bem, me deixa aqui, eu tô correndo. E aí estourei meu planejamento. Aquelas primeiras 24 horas, 100 quilômetros, na verdade eu fiz quase 170. É, uma grosseria. Na minha primeira prova longa desse tipo de ultramaratona. E aí no quilômetro 180, onde aquele infeliz tinha falado que a prova começava, ela realmente começou para mim. Meus maléolos, que são aqueles ossinhos do pé na lateral, como se fosse o parafuso que faz a flexão, extensão, eles desapareceram, ficaram super inchados. Meu tornozelo começou a ranger, para quem conhece, já teve a infelicidade de visualizar isso, é aquela tendinite clássica do violão rangendo, das cordas de violão. Na minha canela esquerda apareceu um calombo, como se fosse uma fratura por estresse, e eu não conseguia mais correr. Conseguia andar muito lento, com muitas dores. A descida era especialmente doída. Eu descobri por algum motivo que eu conseguia descer de costas, era ridículo. Parava, olhava para trás, ia me arrastando. E as pessoas, algumas falavam, pô, para. E incrivelmente ali, apesar de toda a dor, e às vezes isso é difícil de entender, que como é que com dor tem desfrute, como é que você está aproveitando essa prova com tanta dor que você está sentindo. E na verdade eu estava me divertindo, estava sendo muito maneiro, apesar da dor, a dor estava fazendo parte daquilo lá, a equipe era muito interessante, eu, Marcelão e Momô ligando para a Gabi, esposa dele, fisioterapeuta, para perguntar como podia me ajudar, tal, Marcelão cuidando para caminhar comigo nos períodos noturnos, enfim, várias questões aí que foram reforçando essa experiência. Em algum momento, Manuel Mendes passou por mim, eu estava em 4º lugar, e quando ele passou por mim, ele falou, o que houve, cara? Manuel Mendes é um famoso, aí, um querido, não era, ele nem o conhecia, mas aí na prova descobri esse cara e ele falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, como assim, cara, o que a gente vai fazer? Eu vou seguir correndo, me arrastando aqui, e você vai lá porque você tem chance de ganhar essa prova. Ele falou, claro que não posso deixar você correndo assim. Que isso, Manelzinho? Vamos lá, cara, vai embora. Não, cara, vai embora, some daqui. E ele falou, tem certeza? Tenho, foi. E dali a pouco passou o Sérgio Cordeiro. Bota no Google aí o Sérgio Cordeiro, quem é esse cara. E ele falou, e aí, Mauro? Caracas, ele também sabe meu nome. O que houve? Aí contei pra ele, ele falou, você vai continuar? Eu falei, vou. Aí ele falou, beleza, então eu tô te esperando na chegada. E lá foi ele, correndo descalço, como muita gente já teve a oportunidade de ver, e foi embora. Lá fui eu me arrastando, era irritante, porque eu comecei a caminhar a 2 km por hora. A impressão que eu tinha que as lesmas do caminho passavam por mim. Mas fui seguindo. Lá pelas tantas, um dos organizadores, Rodrigo Cerqueira, passou me vendo, me filmando e tal, foi para a linha de chegada e falou, o Mauro tá vindo aí. E aí o Sérgio Cordeiro, assim como ele tinha falado, ele passou, recolheu uma galera, falou, vamos lá para a chegada. Catou o Marcelão, falou, vamos lá para a trilha, que quando ele vir a gente, ele vai esquecer da dor. E fizeram isso. Tinha razão o Sérgio, cheguei sorrindo, Manuel chorando na chegada. E aí, que esporte é esse? O que faz uma ultramaratona ser, para mim e para tantas outras pessoas, tão maneira? Primeiro, todo esse ambiente que eu tentei retratar aqui, as provas, a não ser as que são em circuito, elas não têm premiação em grana. Então, de uma forma geral, o cara que chega em primeiro lugar recebe a mesma coisa que o cara que chegou em último no tempo de prova, uma camisa de finisher, uma medalha de finisher também, e ponto. Então você tem, diferente de boa parte dos esportes, onde uma equipe quer ferrar o outro, ou um cara está olhando só para o seu umbigo, você tem um cuidado com o outro atleta, então você tem equipes de apoio auxiliando outros atletas, você é auxiliado por outros atletas ou outras equipes de apoio, e isso é verdadeiro, e como a experiência é tão intensa, você faz verdadeiros amigos ali. Então isso faz para mim, me dá um gosto muito especial para esse tipo de prova. Fiz muito bons amigos e as ultras acabaram ganhando uma importância muito grande na minha vida e tenho feito elas então desde 2007. Tive a oportunidade de correr todas as edições
desde 2007 em diante, da BR, da Brasil 135. E aí, em 2009, o Marcelão falou, cara, por que você não aplica para Badwater? Putz, Badwater, calor da porra. Pode falar porra? Beleza, já falei. Calor danado, então fica mais bonitinho. E aplicamos, na época eram mais ou menos 4.000 currículos enviados e 100 currículos aceitos. A gente foi aprovado, conseguimos pela primeira vez um bom apoio, um bom patrocínio, conseguimos levar uma equipe de 6 pessoas para lá, tudo que podia, o máximo a gente tinha. E foi interessante, aí já é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que é, pô, todo mundo pode fazer, isso é coisa de maluco, eu sempre ouço isso. Eu acho que não. Isso para mim é uma coisa que eu gosto de fazer, me preparo para fazer, tirando aquela primeira onde eu fiz aquela imbecilidade, me preparo para fazer, estudo. Então, só para citar um exemplo, no caso da Badwater, onde as temperaturas chegam a 56 graus, o asfalto chega a 96, então é possível fritar ovo no asfalto. A gente começou a estudar, a gente começou a ver relatos, aí fomos estudar as colas dos tênis, porque diziam que as solas derretiam lá. Mandei e-mail para as principais marcas de calçado, sabendo qual calçado, qual tênis eles me indicavam. Fomos estudar filtro solar, tipos de bloqueador. Então, se tem bloqueio físico, bloqueio químico, o que é mais indicado para lá, porque o físico acaba criando aqui uma barreira de proteção e o corpo não respira, então isso não servia. Monitoramos as piscinas do caminho, estava lá marcada no GPS, então se por um acaso eu tivesse algum caso de hipertermia ou elevação muito grande da temperatura, a minha equipe podia me tirar da prova e me jogar dentro de uma dessas piscinas. Tínhamos um cooler gigante com gelo para eu entrar dentro. Vocês podem imaginar que ridículo era eu no supermercado, dentro de um cooler, vendo se eu cabia lá dentro. Entre outras coisas que nós fomos pensando e arrumando soluções para essa jornada, porque eu acho que é uma jornada. Além disso, você tem que estar preparado para o imponderável, para o imprevisto. Então, como a prova é muito longa, muitas coisas que não estão no planejamento podem acontecer. E as respostas que você acha ou que você bota na sua mochila ao longo de tantas provas, de tantos anos, de tanto treinamento que você faz, são determinantes para você terminar ou não essa prova. Depois, então, que você corre a BR-135 e especialmente a Badwater, você fica um pouco queridinho, assim, no sentido de que isso te abre portas para se oferecer ou para ser convidado. Fui convidado para correr uma prova no Himalaia, toda ela acima dos 4.000. Tive a oportunidade de correr a Jungle Marathon aqui na selva amazônica, onde você tem que carregar seu equipamento por 7 dias. Então tudo que você vai comer, a sua rede, primeiros socorros, roupa extra se quiser, etc., tudo está na mochila. Você é proibido de pegar fruta, de comprar qualquer coisa se passar por alguma microcomunidade. Então, é uma questão de logística, de pensamento, de ficar um pouquinho mais cascudo a cada dia. Saber aonde você pode ir. E aí, nas provas, por exemplo, imagina, você está lá no meio da selva e o seu tênis de escola. O que você faz com isso? Porque você só está levando você não tem uma equipe de apoio. Então, toda essa brincadeira mental vai te levando para outros níveis. E aí, daqui a pouco, a gente vai até falar sobre pequenas soluções que eu fui encontrando ou que me deram dicas ao longo dessa caminhada. Tive a oportunidade de correr em Israel, tive a oportunidade de correr em Portugal, na China. Israel foi legal porque a gente passava nos lugares de primeira importância na fé cristã. Então, lugares que estão citados na Bíblia, a gente passava por ali, então muito legal. Em Portugal, a largada foi da cidade de Belmonte, a cidade onde nasceu Pedro Álvares Cabral, e a gente ia culminando em castelos, assim como na BR, a gente culmina cada trecho em uma nova igreja, assim parecido como a peregrinação de Santiago de Compostela. Em Portugal, a gente vai culminando em castelos. Então, imagina, você está indo pela história. E uma coisa legal que essas provas fazem é que às vezes nos levam para lugares que o turismo convencional não nos levaria. Uma corrida de aventura tivemos na Patagônia chilena,
eu, Felipe, Lara e Pietro, 1.112 quilômetros por 14 dias. E aí, de novo, a questão de ficar cascudo. A gente tinha bolsas que a gente encontrava ao longo do caminho. O que você coloca numa bolsa que você vai encontrar daqui a 14 dias? Na época, a gente botou chocolate e Coca-Cola. Pode rir. Deu tudo errado. Mas em termos de crescimento humano, em termos de desafio, de experiência, de conhecer os seus companheiros e eles te conhecerem, vale uma vida. Então, realmente essas provas são algo para ficar na nossa história. Que cuidados a gente tem que ter? Como eu falei, canso de ouvir que é uma loucura. De novo, acho que não é. Acho que é uma questão de curtir. Vou dizer o que eu acho uma loucura. Talvez trabalhar de terno e gravata no centro do Rio em pleno verão. Para mim isso é loucura. Tô aqui com a minha camisa, vocês não estão vendo, tô de bermuda. Para mim isso é muito mais qualidade de vida, é muito mais fácil de eu imaginar do que eu estar lá de terno e gravata. Então, a questão de loucura, a questão de maluquice, ela varia de pessoa para pessoa. Então, aquilo que é impossível para um é normal para o outro, e o impossível é só uma coisa que ninguém fez ainda. Então, acho que vale essa reflexão para você que gostaria de correr uma prova mais longa, que você gostaria de se aventurar por esse mundo de ultramaratonas. Só lembrando que ultramaratona é qualquer prova pedestre acima dos 42 quilômetros da maratona. Então, 43 virou ultra. Então, dá para abrir um mundão aí na sua frente. Queria mostrar, essa aqui é uma mochila, uma da Camelback de 10 litros, que é uma mochila que eu tenho usado para fazer boa parte das minhas últimas provas, já que são provas longas que eu tenho que levar muitas coisas. Algumas coisas que ela me oferece são 10 litros de capacidade e um monte de outros bolsinhos, apêndices aqui que a gente vai botando os nossos penduricalhos. Eu levo aqui um sorrisinho refletivo que o Kiko me deu. Apesar do sorriso e da brincadeira, você estar visível durante o tempo inteiro é muito importante. Então, muitas provas te obrigam a usar colete refletivo, ou estar visível, porque a gente passa por lugares, às vezes, de cidades e tal, e o cara não espera encontrar um corredor às 3 da manhã, às 10 da noite, ou, assim, você não é esperado. E como são provas que não tem tanta gente assim, por muito tempo durante a prova, você está sozinho. Então, equipamento de segurança, ir e voltar para casa, lembra que isso para quase todos nós é um hobby. Então, eu ir e voltar em segurança é muito importante. Esteja visível. Use os equipamentos de segurança, primeiros socorros, esteja preparado para ser autossuficiente. Então, falando nessa questão do autossuficiente, a gente tem 2 bolsinhos na frente, onde eu levo normalmente hoje um com água e outro com Carboplex. Então eu tenho dificuldade de tomar o gel, então a bebida de carboidrato é o que eu consigo tomar. Tenho conseguido também as jujubinhas da Exceed. Vocês devem ter visto que tem o canu do Camelback aqui também. Então o que eu tenho feito? Em várias provas a gente tem local de reabastecimento de água. Então eu deixo o meu Camelback, porque a gente sabe que, apesar da facilidade do Camelback de eu estar hidratando o tempo inteiro, em pequenos goles, que é a melhor forma de se hidratar, eu abrir a minha bolsa para tirar o Camelback, para encher ele de novo, é um pouco demorado, um pouco trabalhoso. Por um acaso, essa mochila aqui, o sistema de hidratação fica por fora. Nem todas as mochilas têm essa facilidade, então você teria que parar, abrir a mochila e muitas vezes tirar suas tralhas lá de dentro para botar água. Então eu tenho usado as garrafinhas bebendo o tempo inteiro e boto não muita água no meu Camelback e ele funciona como o meu tanque reserva. Quando acabou a água da frente, eu começo a usar a água do Camelback que está lá atrás, eu sei que eu preciso dar uma aliviada, preciso começar a diminuir um pouquinho a minha ingestão de água, até que eu tenha o conforto de achar um novo local para colocar água. Os bolsinhos, onde aqui a jujubinha que eu falei da Exceed, então eu consigo pegar aqui, a vantagem também desses coletes é que
me dá uma agilidade para eu circular pela mochila. Por dentro dela, aqui meu boné legionário, tal. E eu procuro dividir em sacos estanques pequenos as coisas que eu tenho que levar. Então, por exemplo, aqui no laranja tá meu primeiros socorros, alimentos, meu kit para bolha. Então, essas coisas ficam aqui. No azulzinho tá o meu corta-vento, tá a minha bandana. Muitas vezes eu gosto de levar do Brasil, porque você cria uma amizade instantânea com a galera. No verde estão outras coisinhas como lanterna de cabeça e um backup. Eu tenho levado backup de lanterna de cabeça, pilha extra, cordinha extra pro calçado, caso arrebente o seu cadastro. Então, várias coisinhas que a gente coloca para casos de necessidade. Aqui ainda, apito, um canivete. São coisas que o canivete é um canivete para você fazer pequenos reparos ou cortar uma fruta e tal. E o apito é um apito de segurança. Repara que, apesar da minha mochila ter um apito aqui, eu vou dar uma apitadinha só para vocês verem que no caso de roubada faz muita diferença você ter um apito de verdade e um apito para mostrar muitas vezes na checagem de equipamento. A diferença é absurda. Então, quem já precisou ser resgatado vai poder falar muito bem disso. Então, basicamente essa a mochila e as tralhinhas que eu levo. E eu separei algumas coisas para mostrar para vocês como MacGyver, para quem tem um pouco mais de cabelo branco vai saber quem é, mas que são as coisinhas que podem nos ajudar. Eu falei do colete refletivo e aí eu descobri um spray refletivo. Você passa na roupa, passa na mochila, isso pode molhar e tal, e aí você passa a ficar todo refletivo. Então, nas últimas 2 edições da BR, ao invés de levar o colete, porque não estava colete na instrução, na regra, dizia só que você tinha que estar com roupas refletivas. Então, isso aqui me ajudou a diminuir peso, volume, e não só peso e volume, também era menos uma coisa para estar pegando em mim, porque você deve imaginar também, você que ainda não correu uma prova mais longa, ou você que já correu vai lembrar disso, às vezes uma coisinha que está dobrada, a meia dobrou lá embaixo, ou a alça da mochila deu uma viradinha, isso é suficiente às vezes para criar um desconforto danado, uma assadura, uma coisa mais séria, que em último grau te tira da prova. Então, coisas que possam te dar mais conforto, aliviar peso, são normalmente muito bem-vindas. Hipoglós, hipoderme, Bepantol. Para mim isso aqui é um santo remédio. Confesso que o hipoglós normal eu não uso porque eu sou um pouco fresco com cheiro, então o cheiro me incomoda. O hipoglós serve para um monte de coisa. Para mim, eu passo nos pés antes da prova. Eu faço uma nojeira no pé, dificilmente eu tenho bolha, e aí ele cria uma barreira de proteção. Outras pessoas gostam de silicone, tem pessoas que passam Vic Vaporub, cada um vai dando a sua solução. Outras pessoas gostam de proteger no início da prova o local que normalmente machuca, então ela já deixa cuidado ali, e aí ele não faz. Mas o hipoglós, ele funciona bem para isso. Às vezes você passa mamilo, na virilha, locais que são passíveis de atrito e de te dar bolha ou alguma coisa assim. E claro, em caso das suas necessidades, você não deve imaginar que você passe 48, 60 horas sem ir ali, fazer o número 2. Então, no caso do número 2, você tem o hipoglós, e aí já sugiro também que leve o Baby Wipes, que é aquele lencinho umedecido de bumbum de neném, que ele faz maravilhas. Uma outra coisa que sugiro também, eu tenho usado o sacolé, que todo mundo conhece, e tenho usado também esse negócio de vitamina C para botar comidas e cápsulas, tipo cápsula de sal
ou BCAA, alguma coisinha, porque aqui eu consigo botar porções bem pequenininhas, fecho e ele está razoavelmente protegido. E aqui eu consigo botar essas cápsulas ou um amendoim, alguma coisa, e aí esse sim está muito bem protegido. Ele fecha, não entra água, fica estancado, e aí é uma solução legal. A outra coisa que eu costumo levar são essas abraçadeiras, acho que dá para ver aqui. É aquela que enforca gato, zip tie, aquele que você puxa e depois que puxou você não consegue abrir. Para que serve isso? Para um monte de coisa. Por exemplo, na Jungle, uma das 2 edições que eu fui, a mochila de um cara arrebentou. Aí com canivete a gente fez alguns furinhos e fizemos o remendo com a abraçadeira. Ela é muitíssimo resistente, tem gente que usa ela de algema. Então serviu para isso, às vezes precisa juntar alguma coisa, então é mais uma coisinha lá para no caso de necessidade. Eu tenho levado sempre o silver tape, aquela fita de conserto de prancha, aquela fita prateada. O silver tape serve para muitas coisas, desde reparo de mochila, cortes, rasgou o seu anorak, o seu casaco, ele funciona muito bem. É multifunção, rasgou o tênis, arrebentou, precisa fazer um ajuste, fez um corte, ele consegue dar uma boa segurada, ou meu band-aid de bolha, o específico para bolha, arrebentou, acabou, tô sem, eu consigo com o silver tape cortar uma segunda parte, boto cola com cola, e é como, imagina um band-aid que tem aquela partezinha para colocar direto na ferida, então você produziu um band-aid com silver tape sabendo que não vai descolar. Além do silver tape, levo também o Super Bonder, mas o Super Bonder Flex. O Super Bonder Flex é um pretinho que ele é para materiais flexíveis. O Super Bonder, quando você cola, ele fica duro e aí com o movimento ele tende a quebrar. Esse Flex permite o movimento. Para que eu uso? Já aconteceu na Jungle, como o tênis ficava molhado o tempo inteiro, começou a descolar o tênis. Então eu tinha um potinhozinho tipo de colírio com álcool para dar uma agilizada na secagem ali. Então nessa área onde começou a descolar o tênis, eu passei o Super Bonder e o tênis foi embora. Em última instância, também o Super Bonder pode ser usado para juntar cortes para alguns tipos de ferida. Agulha de insulina, e aí vamos falar de bolhas e tal. Eu levo a agulha de insulina porque ela é mais fininha, mais gentil do que a agulha normal de injeção. E o cuidado com os pés é um dos pontos fundamentais do sucesso, assim, de uma prova com divertimento, acho. Então, o pé, eu acho que ele tem que ser cuidado e receber uma atenção o tempo inteiro. Então, escolha de meia para mim não é meia. Se fala que árvore é aquela, para mim aquela árvore que eu tô vendo lá fora é árvore. Se você perguntar, mas aquela lá é uma jabuticabeira ou uma palmeira, sei lá, para mim é árvore. Mas meia para mim não é meia. Então meia é equipamento. Então eu procuro meias que não tem algodão, porque o algodão gosta de água. Então uma vez úmido, uma vez molhado, ele aumenta a chance de bolha, porque seu pé fica mais úmido. Então minhas meias são com 0 algodão ou com uma quantidade muito pequena de algodão. Elas são chamadas meias sem costura. Não é que não tem costura, mas que é uma costura plana, que não tem toque, então não tem aquela chance de te machucar no cantinho. Então, levo mais de um tipo de meia. Tem pessoas que gostam daquela meia liner, anti-bolha, e aí usam 2 meias. Antigamente isso era muito mais desejável. Hoje as meias evoluíram muito, então você tem a possibilidade de não precisar usar a segunda meia, ou a primeira, aquela que fica em contato direto com a pele. Calçado, que tipo de prova? Vocês vão ter a oportunidade de ver o André falando sobre calçados. Então, o André Medeiros, o estudo do tênis, que tênis para essa prova, que tamanho de tênis, provas que eu tenho apoio, eu levo tênis de mais de um tamanho. Então, em alguns momentos o meu pé está um pouquinho mais inchado, um pouquinho mais machucado, magoado, eu pego um calçado um pouco maior. Então, eu vou fazendo esses ajustes. E bolha. Quando a gente vai na literatura,
ele fala assim, teve bolha, não mexe, deixa ali. Só que não é a nossa realidade em prova. Por quê? Se eu deixar a bolha ali, imagina, eu estou com uma bolha no calcanhar, o tênis atritando, rasgou a bolha, arrancou a pele e eu tenho toda aquela área ferida, dolorida e porta de entrada de bactérias e tal, de infecções que eu posso, inflamações, infecções que eu posso vir a ter. Então, no nosso caso, a gente faz e por isso também a agulha de insulina, a gente faz um monte de furinho para deixar aquela água babar, sair mesmo o máximo que for possível. Antigamente também a gente colocava uma agulha com linha e deixava essa linha lá para ela servir como dreno. Mas aí começou a ver que essa linha funcionava muito bem, mas ela era também uma porta de entrada de bactérias. Então hoje em dia a gente tem só furado muitas vezes e em seguida botado o curativo adequado. Existem uns adesivos específicos para bolha, ele é meio siliconado. Nas farmácias brasileiras já tem, é um meio siliconado. E aí você prende ali e vai durar até o final da prova, até quando você precisar. Uma outra coisinha que eu faço é um papelzinho com as distâncias até o próximo posto de controle, ou a distância até a próxima cidade, ou referências que eu tenho, que eu vou dividindo, parcelando a minha prova em etapas. Então, quando eu largo lá, imagina, a prova de Portugal foram 281 mais, o meu GPS bateu 293 quilômetros. Putz, acabei de largar, faltam 293. Então, para a cabeça, isso muitas vezes é doído. Ou fui correr a Ultra dos Anjos, aquela de 235, e aí veio a Tamara me fazer apoio com um GPS. Aí, pô, começamos a correr, aí o GPS fez pip, aí eu dei só uma olhadinha. Aí o GPS fez pip, eu falei, beleza, Tamara, eu já sei que faltam 233 quilômetros. Será que dá para desligar esse ruído? Ela não sabia desligar, ela arrancou o relógio, tacou dentro do carro para o Rafa, falou, desliga isso porque está enlouquecendo o Mauro. E eu acho que a gente entra num tipo de atividade meditativa, a gente está correndo, está se divertindo, está lá, então essa loucura muitas vezes, talvez loucura seja uma palavra mal empregada, mas essa atenção máxima só com o tempo, talvez para quase todos nós, tire a atenção de toda aquela experiência lá fora. Eu acho que para correr por tempo só, talvez a gente corra aqui no asfalto, mas a gente está indo para lugares tão maneiros que talvez valha a pena até correr sem relógio para você olhar para o todo. Olhou uma cachoeira, quem sabe dar um mergulho? Para quem não está indo para o primeiro lugar, será que dar um mergulho ou ver um pôr do sol em plena Badwater junto com toda a sua equipe não tem um valor muito grande? E é esse negocinho, essa experiência que você vai arquivar lá no seu hall de experiências e que você vai poder sacar isso em algum momento, ao invés de simplesmente terminei a prova em 32 horas? Acho que é mais uma coisa que a gente tem que pensar. Mais um ponto é a questão do planejamento, voltando àquela coisa que eu falei lá no início da Badwater, que é entender que tipo de equipamento eu tenho que levar de acordo com o tipo de prova. Vai fazer frio? Deve chover? Quais são os equipamentos obrigatórios? Então isso varia muito até para a escolha da mochila e calçado, tudo isso. Porque se eu estou mais pesado, talvez eu queira um calçado que tenha um pouquinho mais de amortecimento. Enfim, são coisas que precisa levar. Eu fiz uma planilha no Excel, onde eu coloco tudo que eu já usei em provas, tenho já para as provas que eu repito, então tá lá, e aí a cada ano eu vou fazendo ajustes, vou tirando uma coisa, colocando outra e tornando ela mais ajustada para o meu momento atual. Todo mundo pode correr ultramaratona? Eu diria que sim. Mas antes que me joguem pedras, volto para a questão do terno e gravata. Sim. Todo mundo pode correr com os cuidados que a gente falou. Todo mundo deveria ir lá para fora. Todo mundo deveria ir ter experiências com a natureza. Todo mundo deveria desligar o celular e ir conviver
lá fora, lá na natureza. A gente tem floresta, a gente, no Brasil a gente tem lugares encantadores para a gente estar em natureza, estar em família, estar com amigos, estar sozinho. Então, acho que a gente tem tido uma tendência a desfrutar menos esses momentos. Então, como encerramento, eu gostaria de fazer o convite para você pensar no que você não tem feito. O que você gostaria de fazer? Quais eram aqueles anseios que você tinha há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, ou quando você era um pivetinho? Por que isso ficou para lá? E aí eu acho que essas corridas tão longas, essas atividades onde o imponderável está presente, resgata um pouco a nossa criança, tão carente nos dias de hoje. Então, galera, queria agradecer a oportunidade do Gear Tips, o convite. Queria dizer que se você tem perguntas, comentários, serão muito bem-vindos. Vou tentar responder a todas as dúvidas enviadas. Um grande abraço, bons ventos e eu te espero lá fora. Valeu, galera, um abração e obrigado pela oportunidade. Até!